Boa noite, povo de Deus. Hoje, 5 de janeiro de 2025. Estou gravando este vídeo especial para você. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, né? Curta no meu vídeo, compartilhe para que mais pessoas alcancem a palavra de Deus. E se inscrevam, que Deus vai te dar uma bênção especial por isso. Bem-aventurado aqueles que ouvem e crêem, né? Na palavra de Deus. Então, vamos ler aqui em Isaías, no número 9, a partir do número 9 de Isaías, é o advento e o poder do Messias. Advento e o poder de Messias. Então, esse advento e o poder de Messias fala que o Senhor já revelou para Isaías o futuro, né? O nascimento de Jesus aqui na terra. Aqui em Isaías, profeta Isaías, é no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus já revelava para os profetas a vinda de Cristo aqui na terra, que ele viria nascer, né? Pelos pecados de muitos aqui na terra. Já avisava para o povo o nascimento de Jesus. Então, aqui no profeta Isaías, fala no número 9, o advento e o poder de Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, nós, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar. Além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A revelação, né, de Isaías, profeta Isaías, a grande luz, nós sabemos que era Jesus, que ele estava profetizando que Jesus vinha ao mundo. Então ele fala, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ali Deus queria revelar para o profeta Isaías que aquele povo que estava em trevas, que iam estar em trevas, né, no futuro, Jesus vinha para iluminar a terra. Jesus vinha como luz aqui na terra, para tirar muitos das trevas e salvar aquelas vidas, né, que viviam nas trevas. Então, o profeta Isaías já profetizava a vinda de Cristo aqui na terra, o nascimento dele, que Messias viria aqui à terra para tirar muitos das trevas. As trevas significa a escuridão do pecado. Então, Isaías estava profetizando, né, a vinda de Cristo aqui na terra no futuro, como realmente ele veio, né? Se fez homem aqui na terra, nascido por uma virgem, e sabemos da história que ia estar escrito na Bíblia, nos vídeos que eu fiz. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quer dizer, a revelação de Isaías é que o povo estava num pecado, na morte espiritual, né? Então, resplandeceu a luz. A luz que iria resplandecer, o profeta Isaías está falando, é Jesus vindo ao mundo, nascer aqui na terra, né, no ventre da Virgem Maria, para remissão dos pecados daqueles que estavam em trevas, que eles iriam ver a luz, e essa luz é Jesus, a salvação do povo que estava nas trevas é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Então, a sombra da morte resplandeceu a luz. A morte significa a morte do pecado. As pessoas que iam morrer num pecado é a morte, que ele fala aqui. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo
que pesava sobre ele. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Falando, né? Que iria acontecer. Porque toda a armadura daquele que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isso o profeta Isaías, né, profetizando para o povo, naquela época do Antigo Testamento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Isaías estava profetizando já a vinda de Cristo aqui na terra, né? Que ele ia nascer. Então, ele dizia assim, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que é Jesus, né? Ele estava profetizando naquela época do Antigo Testamento que Jesus viria à terra. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e ao seu reino para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui Isaías está profetizando o Deus forte, né? Jesus que vinha, né? Salvar a humanidade, tirar da morte, do pecado, das trevas. E aqui em 2 Coríntios, o Senhor fala a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas pesarei as visões, revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Como eu falei em vídeos anteriores, né? Que temos o primeiro céu, que é essas nuvens aí, que a gente alcança a ver, né? Essas nuvens. O segundo céu ninguém vê, que é após as nuvens. Esse céu primeiro é o segundo céu, que ninguém está vendo, não dá para ver. E o terceiro céu, onde se encontra o nosso Deus, o Todo-Poderoso e seus anjos, lá no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, no terceiro céu. Você vai ter o privilégio de ver aquele que alcançar a salvação. Você vai ter o privilégio de ver o terceiro céu, quem alcançar a salvação, que Deus preparar para levar para lá. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que tiverem santificação, com corpo, alma e espírito, então vai ser arrebatado para a glória. Aí vai ver o terceiro céu, porque vai se encontrar com o nosso Jesus. Vai ver face a face Jesus. E lá ele está sentado no trono, junto ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Veja a três trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só. Poder de três. Glória a Deus. Você vai ver Jesus face a face. Então ele diz aqui, né? Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então é que existe o arrebatamento, que muitos não creem no arrebatamento das pessoas que estão santificadas, das pessoas que verdadeiramente se converteram de corpo e alma e espírito, fizeram renúncia de si mesmo, do pecado e de si mesmo, dos prazeres mudando.
Uns não acreditam no arrebatamento. Tem um arrebatamento. Está escrito aqui na Bíblia o arrebatamento. Teve um homem que foi arrebatado, para exemplo para você que realmente existe esse exemplo, o arrebatamento da igreja. Mas só vão aqueles que estiver preparado, que está convertido mesmo, que renunciou mesmo à carne, o pecado e está seguindo a Jesus. Está andando pelos mandamentos do Senhor. Então aqui diz, o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então aqui o paraíso, esse foi arrebatado do paraíso, como eu falei em vídeos anteriores. Nós, quando morremos, o espírito vai ser arrebatado, mas é para o paraíso. Todas as pessoas se converteram, e Deus o levou, né? Não existe mais aqui na terra, né? Deus preparou e levou essas pessoas que tiveram em santidade e obediência a Deus aqui na terra. Eles estão num paraíso. Não chegaram no terceiro céu ainda, onde está Jesus, não. Não chegaram, não. Estão no segundo céu, que é o paraíso. Num paraíso. Estão lá dormindo espiritualmente, esperando. A terra ficou na terra, né? Que a terra, o corpo, fica na terra, né? Quando a gente morre. A terra desmancha ali na lama o corpo, a carne, a matéria. Desmancha, faz lama ali, né? Barro. Então a terra, no dia do juízo final, no final mesmo de juízo, vai dar conta daqueles corpos todinho que está na terra. E essa terra vai dar conta de todos os corpos. E esses corpos vai ser julgados pelo juiz que vai vir no final dos tempos, quando se cumprir toda a escritura. Então, Deus vem como juiz, não vai botar os pés na terra, ficar lá nas nuvens, e lá ele vai julgar toda a nação pelos seus atos e pecados. Aí ele vai dizer, apartai-vos maldito para o fogo eterno, que eu não vos te conheço. Ouvisse minha palavra e não desse crédito, nem se convertesse do teus mau caminho. Então, apartai-vos maldito para o fogo eterno. Então, Deus vai falar assim como juiz no final dos tempos. E aquele que foi arrebatado, porque ele estava com o corpo santo. O espírito dele foi arrebatado e está no paraíso, aguardando o dia do arrebatamento. Todas as pessoas que morreram hoje e antigamente, que morreram com Cristo, convertido, em santidade a Deus andava, em obediência, esses estão dormindo espiritualmente. Entendeu? A terra ficou, o corpo ficou na terra, se desmanchou, mas o espírito, que é a vida, está lá no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. A igreja que se fala não é a igreja de pedra, de templo, não. A igreja que se fala é aqueles que se converteram ao Senhor. Somos nós. Se nós estivermos preparados no dia do arrebatamento, ou se não morrer hoje, mas estiver em santidade e obediência a Deus, Deus prepara o espírito e vai para paraíso, aguardar o arrebatamento. E se Jesus vier hoje arrebatar os vivos e os mortos, então, por exemplo, eu estou aqui, se eu estiver em santidade e obediência a Deus, se eu fiz renúncia do que não agrada ao Senhor, então eu posso ser arrebatado, o espírito ser arrebatado já para o céu, terceiro céu, não é mais para o paraíso. Então, o arrebatamento vai ser arrebatado os que morreram em Cristo, que está lá no paraíso. O espírito está lá descansando, dormindo, esperando o dia do arrebatamento. Desde o começo dos séculos, estão lá, guardando o arrebatamento. Então, quando Jesus arrebatar os que já morreram com Cristo, aí em seguida, nós vivos, se eu estiver vivo, se for hoje o arrebatamento, aí você é arrebatada, seguida com os mortos que foram arrebatados, o espírito, né, que está lá no paraíso. Aí vai ser arrebatado para o terceiro céu. Quem vai ser julgado no dia do juízo é os ímpios. Quem vai ser julgado no dia do juízo, no final dos tempos, de tudo, quando cumprir essa palavra de Deus, vai ser os ímpios, que não quiseram Jesus, não seguiram a Jesus, não creram na palavra de Deus, não viveram em santidade, só fizeram mal, né, ao próximo, não tiveram amor, só pecaram, sabe? Todo mundo sabe o que é pecado, né? Então, aqueles que viveram em pecado, eles vão ser julgados no dia do juízo. Aí a terra
E os que morreram também, no pecado. Aí a terra vai dar conta dos corpos que morreram no pecado. E ali vai ser julgado toda nação e tribo. Vai ser julgado pelo juiz Deus, no último dia, depois do anticristo reinar, depois de todos os acontecimentos, é que Deus vem como juiz. Quando ele é como juiz, é para julgar os ímpios, os pecadores que ficaram na terra, que não quiseram nada com Deus, nem renunciaram ao pecado, ficaram fazendo mal, se prostituindo, adulterando, se embebedando, não ligaram para a obedecer a palavra de Deus, nem deram crédito. Então, esse é que vai ser julgado no dia do juízo, quando Deus vier como juiz. Isso quando passar o anticristo, tudo. Mas antes, Jesus vai arrebatar os que morreram com Cristo, estão no paraíso. Esse não vai ser julgado aqui na terra, não, como o ímpio, não. Esse vai ser arrebatado em corpo de glória, corpo espiritual santificado. Quem vai dar conta dos corpos é a terra daqueles... A terra vai dar conta dos corpos daqueles que morreram sem Cristo, que fizeram mal e viviam no pecado, não quiseram nada com Deus, não agradaram a Deus. Esse que vai ser julgado por Deus, os vivos e os mortos que morreram sem Deus, sem santidade e obediência a Deus. Mas os santos, as pessoas que morreram santificadas, elas estão no paraíso para ser arrebatado o Espírito já para vir com Deus como um juiz, julgar todas as nações aqui na terra. Então, nós... Se eu tivesse o privilégio de ser arrebatado, então vamos estar lá já com Deus, o juiz. Já estamos com o corpo transformado, santos e anjo. Vem com Deus nas nuvens, julgar toda a nação e tribo do mundo. Julgar todos que morreram no pecado e que estiverem vivos. A terra vai dar conta dos que morreram no pecado, né? Vai ser julgado. A terra vai dar conta para eles ir perante o juiz, né? Deus. E os vivos vão ser julgados. Se estiver vivo nessa época também vai ser julgado. Os que morreram em Cristo. Mas os que não morreram com Cristo, que estiveram no pecado, não quiseram nada com Deus. Então, praticaram o mal. Mas nós, cristãos, que verdadeiro tiver preparado para subir, vai ser arrebatado e não vai ser julgado pelo juiz, não. Nós vamos vir já como santos julgar também com Deus, ficar bem com Deus nas nuvens, os santos e os anjos, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos ficar nas nuvens para o juiz julgar o mundo, aqueles que morreram no pecado e os que estiverem vivos na época que ele vier, no dia que ele vier. Entendeu? E nós não vamos ser julgados pelo juiz, não, aqui na terra, não. Ele vier nas nuvens para julgar os pecadores, os ímpios, que não quiseram nada com Deus. Então, e sei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do que 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo se gloriava na fraqueza dele, né? Ele se gloriava na fraqueza dele. Paulo não se gloriava por essas revelações que eu revelava para ele. Ele fala aqui, para que em mim habite o poder de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele não quis dizer que ele era forte. As revelações é pela misericórdia de Deus, a graça que ele nos revela, né? As coisas do céu.
pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, Paulo quer dizer que enquanto ele está fraco, ele está forte. Quando nós sentimos fraco, eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraco, Senhor. Não suporto tentações. Sou fraco. Posso cair em qualquer momento. Aí o Senhor, aí ele diz no mesmo momento, estou fraco, então sou forte. É quando você pensa que você está fraco, você está forte. Mas no poder de Deus. Forte no poder de Deus. Você não está forte porque você é forte. É no poder de Deus. Você se aperfeiçoa na fraqueza. Mas quando você diz que está forte, não pensa que está fraco, você está forte. Mas está forte no poder de Deus. Amém? É isso. E aqui continuando uma parte aqui de versículos aos Coríntios, no capítulo 12, continuando no versículo 20, diz, porque receio que, quando chegar, vos não ache que eu quereria e eu seja achado de vós, como não quereríeis, e que, de alguma maneira, haja pendências, inveja, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da multidão e prostituição e desonestidade, não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então ele disse que ele se humilha para convosco e eu chore por muitos daqueles, quer dizer, que não se gloriar por aqueles fracos, né? Estão fracos, estão pecando, né? Caiu em tentação porque não suportou a fraqueza, né? Então, Paulo disse que não se gloriava por isso. Ele ficava se humilhando, né? Ele me humilhe para convosco. Então, ele se humilhava a Deus por essas vidas. Ele disse, eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram. Então, Paulo está dizendo que ele se humilhe diante de Deus pelas pessoas, pedindo a Deus tenha misericórdia daquelas vidas, aquelas almas que caíram em tentação, no pecado, né? Então, Paulo diz que temos que orar pelos fracos, né? Que todos estão sujeitos a cair na tentação, no pecado. Então, ele diz que eu me humilhe para convosco e chore. Chorar pelas vidas, chorar pelas almas, né? Orar por elas, para Deus tocar no coração delas e elas se arrepender dos seus pecados, sair dos maus caminhos e se converter e aceitar Jesus e viver na presença de Deus. É isso que Paulo está falando, que ele se humilhe a Deus, ele se humilhava a Deus chorando por essas vidas que estavam pecando. Ele não se gloriava porque aquelas pessoas estavam no pecado. Ele orava e se humilhava a Deus. Diante pecaram e não se arrependeram, porque elas não se arrependeram da imundícia do pecado, da prostituição, da desonestidade, que cometeram a desonestidade, tudo que é pecado. Então, Paulo se humilhava a Deus, né, por essas vidas, para que Deus tenha misericórdia, liberte elas, salve elas, como nós fazemos hoje, né, os crentes. Nós oramos por essas almas, nós não queremos mal dela. Quando a gente vê as pessoas na sarjeta, no pecado, caindo em tentação, na prostituição, no adultério, na imundície da carne, nós temos mais é que orar por elas, né? Pedir a misericórdia de Deus por essas vidas, chorar pelas vidas, chorar pelas almas, é isso que Jesus quer que a gente faça. Então, Paulo está falando isso, que ele fazia isso. Ele se humilhava a Deus, chorava por essas vidas, essas almas, para elas se arrependerem do pecado. Essas que viviam na imundície do pecado. Ele está dizendo, eu me humilhava e chorava por elas. Então, nós cristãos temos que fazer isso e fazemos. É chorar, Senhor,
Ajuda aquela vida, Senhor, não deixa cair no abismo eterno, liberta aquela alma, salva, Jesus. Nós choramos pelo pecador, nós choramos pelas almas. Os cristãos choram pelas vidas, pelas almas. O cristão que tem amor às vidas chora para Jesus salvá-la, para Jesus convertê-la. E é isso que é a nossa obrigação como cristão, orar por esses pecadores, pelas vidas que estão perecendo no abismo eterno, estão morrendo sem paz, sem Deus, sem salvação. Então eu digo para você neste vídeo, se arrependa dos teus pecados. Eu continuo orando para Jesus salvar a vida, a alma, que eles estão nessa jeita, que eles estão se prostituindo, que eles estão mentindo, na imundícia do pecado, matando, roubando, Jesus mentindo, muita coisa, né? Então nós oramos por elas para Jesus libertar e salvar. Nós oramos por elas. E você ore também. E você que está nos ouvindo, que não é evangélico, não é cristão, é evangélico, se converta aos seus maus caminhos. Procure uma igreja, se santifique, ouça a palavra de Deus, que Deus prepara os teus caminhos através da Bíblia, do ensinamento dos pastores, das irmãs, dos irmãos que pregam. É para a sua edificação da sua alma. Nós não ganhamos nada disso, apenas queremos a sua salvação. A palavra de Deus é para edificar a sua alma. Como Jesus pregava e os discípulos, os apóstolos, estamos fazendo isso que os discípulos do Senhor faziam. Orar por você e pregar a palavra para você se arrepender dos maus caminhos, porque Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está próximo. Te prepare para tu não ficar no dia do juízo final. O juízo final de Deus vai ser sem misericórdia, não vai ter mais salvação, não vai ter mais perdão. Ai daquele que ficar para o juízo final. Que Deus vai dizer, apartai-vos maldito para o fogo eterno, não vai ter mais perdão. A salvação é quando Jesus veio ao mundo para salvar. E deixou a palavra dele para a gente pregar para as pessoas. Como eu recebi a palavra, e agora estou transmitindo para você também. Eu vivia no pecado, pedi a Deus perdão e estou agora pregando para quem vive no pecado. Porque Jesus quer isso, faça o ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então é isso que nós queremos de você. Se você que não é cristão está ouvindo essa palavra, se arrepende enquanto há tempo, porque o dia do juízo final vai ser sem misericórdia, não vai ter mais salvação. É fogo eterno mesmo, o diabo e seus anjos vai ser queimado. Então procura Jesus, procure santificar a sua vida, procure uma igreja para aprender a palavra de Deus, que Deus vos abençoe, que você seja arrebatado também. Esteja preparado para subir, para não ficar no dia do juízo final. Amém? Deus abençoe a todos. Curta meus vídeos, visualize, escuta até o final, para que Deus te desperte, saia do pecado. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fique com Deus.